Queridos, eu quero compartilhar uma palavra muito importante para vocês. Ao final nós vamos orar. Não adianta eu ficar aqui e tentar ignorar o que está acontecendo no Brasil. Todo mundo sabe, está acontecendo algumas coisas graves que nós não queríamos que estivesse acontecendo. Deixar bem clara a minha posição. Eu, como acho que toda pessoa de bem, a gente não quer violência, a gente não quer quebradeira. Eu não concordo com isso. Como não concordo também com ameaças, com um governo que não procura um reajuste, uma pacificação. Então isso é muito triste de acontecer na nossa nação. E queremos que Deus coloque as suas mãos sobre o Brasil. Eu quero ter a liberdade de ir e de vir, quero ter a liberdade dos meus filhos, meus netos, irem para a escola em segurança, voltar. Nós queremos um país abençoado por Deus. Queremos que as igrejas possam crescer, o povo possa ser livre para adorar o Senhor. É o que nós queremos pela nossa nação. Que nossa nação seja próspera, que não haja falta de trabalho. Enfim, que o Brasil seja uma potência que Deus chamou para ser. Então nós vamos orar no final para Deus colocar as mãos em nome de Jesus. Queridos, eu quero colocar uma palavra que eu creio que seja muito importante. Para mim, você vê a importância, eu vou te explicar uma coisa, e já colocar aqui o tema dela, como agradar a Deus. Vou fazer uma situação hipotética. Imagine que você está no ônibus, pode ser um avião, mas vamos pegar um ônibus. Vamos ser mais humildes aqui, vamos pegar um aqui. Você está no ônibus, está de um lugar para outro, sei lá, 1 hora de viagem, qualquer coisa, e senta uma pessoa do seu lado, e você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia. Estou criando uma situação. Você está lendo a Bíblia aí tranquila, aí um cara observa você, que você está lendo, aí fala assim, isso é a Bíblia? Você serve a Deus? O cara pergunta para você, sirvo. Posso te fazer uma pergunta? O cara pergunta para você, estou criando uma situação. Aí pergunta, sim, pode. Eu sempre quis agradar a Deus. Como é que eu agrado a Deus? Imagine que o cara fizesse essa pergunta, como eu posso agradar a Deus? Como é que você responderia? Você teria uma resposta fácil? Eu creio que muitas vezes a gente quer aprofundar até filosoficamente nas coisas, e as coisas mais simples, nós não temos uma resposta. E essa resposta, você deveria ter de uma maneira tão simples, que uma criança pudesse entender. Como eu posso agradar a Deus? Porque o principal, os louvores que a gente canta, sabe, seja exaltado, Ele é o Senhor, aí é para agradar o Senhor. Jesus, a vida dele, embora fosse Deus encarnado, a vida dele na terra foi para agradar a Deus. Você pode ver que sempre, Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. O meu propósito é te agradar. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos o papel da igreja, não entendemos porque estamos aqui. Muita gente acredita que nós estamos aqui para esperar a volta de Jesus. Errado. Olha, eu estou aqui lendo a Bíblia para mim poder ser salvo. Errado. Nós não estamos na terra para esperar a volta de Jesus, embora Ele vá voltar um dia. Nós não estamos aqui lendo a Bíblia para sermos salvos, embora essa é a porta principal. Ou seja, a igreja não é um lugar, um refúgio para a gente ficar esperando aqui, Senhor, volta logo. Não! A igreja primeiro não é o fim de nada, a igreja é o início de tudo. A igreja é onde você parte, não onde você chega. Você chega para sair, para fazer algo diferente. Nós estamos aqui nessa terra, não é para esperar a volta de Jesus. Se Jesus voltarmos, enquanto estamos aqui, glória a Deus. Mas se não, eu estou aqui para implantar o reino de Deus neste lugar. Eu estou nessa terra que está cheia de trevas para ser luz. Eu estou nessa terra que a carne está apodrecendo para ser sal. Tanto é que a Bíblia, se você olhar o livro de Provérbios, você vai ver que tem tudo, qualquer assunto. Como o pai deve tratar um filho, está lá. Como o filho deve tratar o pai, está lá. Como o marido deve tratar a esposa, está lá. Como deve lidar meus negócios, está lá. Tudo. Se você pegar o Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, você vai ver que Jesus vai falar de tudo. Como você vai relacionar com as pessoas, com o seu próximo, com aquele que te pede. Enfim, tudo está escrito lá. E não é só sobre salvação. A Bíblia é um manual para você viver bem nessa terra. Então, eu agrado a Deus vindo para a igreja? É isso que você acha que agrada a Deus? Eu agrado a Deus quando eu leio a Bíblia? É isso? Essas coisas são boas. Mas a questão é, como eu faço para agradar a Deus? E a gente só vai ter resposta, queridos, se nós mergulharmos na palavra de Deus.
A palavra de Deus é lâmpada, ela é luz para clarear o caminho. E muitas pessoas, você vê tantas doutrinas aí, tantas bobagens, eu vejo pastores falando, olha, irmãos, eu vou confessar para vocês, às vezes eu estou andando aqui, por exemplo, estou lá no Jardim Gá, andando num período maior de carro, aí eu fico procurando rádio, assim, para me ouvir alguma coisa, aí eu falo assim, vou ouvir uma rádio evangélica. Não vou falar nome de igreja nenhum, de pastor nenhum, porque eu nunca uso, nem falar mal de igreja que não seja evangélica ou que seja evangélica, eu não uso isso. Mas eu vejo, eu falo, não, então um programa evangélico, eu começo a ouvir. O pastor começa a falar, vai me dando tanta revolta, o cara falando tanta besteira, aí eu mudo para outra rádio. Outra besteira. Eu falei, não, vou ouvir rádio do mundo. Porque eu não espero nada. Eu não espero nada. Eu vou ouvir a notícia, qualquer outra coisa. Quando você espera da palavra de Deus, os caras falam tanta bobagem, e muitos conceitos das pessoas, como você agrada a Deus, e a gente fica preocupado. Eu não sei se eu contei isso aqui, foi lá no Bandeirante, eu não sei, me perdoe se eu já contei 2 vezes. Mas meu pai está lá em casa, ele tem 93 anos, todos os dias levanta e conta a mesma história para mim. E eu suporto ele, por que você não vai me suportar contar 2, 3 vezes a mesma história, né? Meu pai está lá em casa, passando a temporada, todos os dias ele conta quase a mesma história para mim. E eu ouço tudo de novo. Então, queridos, certa vez, uma pessoa, olha você ver como é essa loucura, foi expulsar um demônio. Eu falo muito de demônio, porque eu trabalhei muito com libertação, queridos. E aí, o demônio pegou e falou assim, não vou sair não. Vai sair assim, não vou não, sabe por quê? Porque você comeu feijoada. E o cara ficou abalado, voltou para casa arrasado, começou a entender que feijoada é do diabo. Ou, um outro caso, o demônio falou assim, não vou sair não para essa mulher porque ela cortou o cabelo. O cara falou, não vou cortar cabelo mais. E o diabo começa a doutrinar a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus. Deixa eu te contar uma coisa, meu querido, se eu estou expulsando demônio, se o diabo fala uma besteira dessa para mim, eu falo assim, foi você que pagou? Te interessa o que eu como ou deixo de comer? Ou seja, o diabo não tem nada a ver com a minha vida. Eu expulso ele não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pelo poder do nome de Jesus, amém, queridos? Mas se você não entende a palavra, você vai começar a ver essas bobagens por aí. Aí a gente vai ver uma coisa, também não sei se contei isso aqui, não importa, agora eu vou falar igual ao meu pai, pronto, não estou nem aí, eu conto a mesma história. A minha cunhada, casada com o meu irmão mais velho, a Isabel, ela morava na Candangolândia ali, e ela fazia uma caminhada, sempre ali, e ela usava essas calças leg, para fazer ginástica, a mulher sai para caminhar e tal, e estava um grupo de irmãs, numa casa vizinha lá, expulsando o demônio dando um trabalho danado. Ela pegou, passou, e viu lá aquela gritaria, sai em nome de Jesus, demônio, fala. Ela pegou, olhou assim, ela é meio curiosa, né, coisa de mulher, as mulheres estão bravas comigo, né, fiquem não, queridos, eu amo vocês, só tive mulher, filha mulher, é uma maravilha. E aí ela pegou, olhou lá, e estavam as irmãs lá, e brigando, aquelas irmãs de saia até aqui, de cabelão e tal, e ela pegou, ela totalmente inocente, ela entrou e falou assim, irmã, dá licença, ela faz com a vozinha, irmã, dá licença, ela entrou, demônio, para de gracinha, mão para trás, de joelho agora, está ouvindo? O demônio, puf, agora em nome de Jesus eu ordeno, saia, e o demônio saiu, e as irmãs, em vez de falar glória a Deus, ficaram revoltadas. Como pode expulsar um demônio de calça comprida? Olha isso aí como é que é a mentalidade das pessoas, ficaram preocupadas, chateadas porque ela expulsou o demônio de calça comprida e de leg. Não é leg, não é vestido, não é cabelo que expulsa demônios, é o poder do nome de Jesus, queridos. Senão a gente fica cheio dessas manias bobas, desculpa a expressão, idiotas, que não trazem crescimento, traz uma religiosidade horrível, que mata. E aí, queridos, quando nós voltamos para esse texto aqui, eu fico pensando a importância dos homens de Deus sobre a palavra, o próprio Jesus. A gente fala muito assim, demônio está amarrado, você não vê Jesus, hora nenhuma falando está amarrado. Ele fala sempre, demônio, está escrito, está escrito, está escrito. Ele cita a palavra, porque a palavra é o poder de Deus. E eu quero citar aqui com vocês 3 textos, 2 são da Bíblia e um é de Moody. Vamos lá, eu acho que o pessoal tem lá, por gentileza, né? Primeiro, João 6,63. As palavras que eu lhes disse, está lá, ótimo, obrigado. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ou seja, não é uma palavra morta, é uma palavra viva. Jesus, olha, a palavra que eu trouxe para vocês é uma palavra de vida, e você precisa aprender sobre isso.
Então, queridos, vamos aprender isso. Não é palavra morta, é palavra viva, uma palavra que tem poder. É isso que Jesus queria que eles entendessem. Salmo 37, 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Coisa que mais a gente vê em muitas igrejas é: olha, vem para cá que Deus vai resolver seus problemas, vem para cá que o Senhor vai resolver tudo que você precisa na vida. E tem até a igreja que ensina você nem pedir a Deus, é ordenar. Não, você vai ordenar e Deus vai fazer. Nós vamos ordenar, Deus vai ter que fazer. Tem igreja que ensina isso. Agora pega esse texto aqui. O texto vocês colocaram aqui ou não? Não? Colocaram não? Escreve. Eu queria que vocês colocassem o texto, se tivesse aí, por gentileza. Eu queria que vocês entenderem ele ao inverso. O texto é: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos inverter. Ou seja, o que acontece aqui? Os desejos do meu coração. Eu quero que Deus possa me ajudar. Os desejos do meu coração. Então a gente vai para... Eu vou na igreja e Deus vai atender o desejo do meu coração. Mas como é que começa o texto? Primeiro, agrada-te do Senhor. Então a inversão é: o desejo eu tenho, ótimo, todo mundo tem desejo, todos nós temos desejo, diferente do outro. Eu tenho desejo de fazer uma viagem, eu tenho desejo de ter uma casa própria, eu tenho desejo de, sei lá, tanta coisa você pode ter desejo. E a gente vai para a igreja para receber o desejo, e eu vou orar e vou ordenar meu desejo seja cumprido. Não, não é assim. O texto diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então a ordem é inversa. Quantos entenderam, diga amém. E eu quero também mais um texto. Eu não sei, eu tinha mandado lá para o pessoal do Bandeirante. Travou o LED? É o capeta. Capeta da eletrônica. Deve ter um demônio da eletrônica aí. Tá bom, queridos. Obrigado por ter avisado. Eu pensei que vocês estavam fazendo uma revolta contra mim aí. Voltou? Glória a Deus. Amém. A segunda, que é a primeira, tem jeito de voltar a ela também? Salmo? Esse aí eu vou falar por último. Só o pessoal visualizar. Travou de novo. Então deixa travado aí. Então, queridos, veja bem. Quem foi Moody? Antes de falar, tá? Queridos, Moody foi um tremendo avivalista que viveu no século XIX. E esse cara, ele diz a história dele, que ele leu 200 vezes a Bíblia de capa a capa. Era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Foi um grande avivalista, um homem que fez grandes... Hoje, no mundo inteiro, tem grandes institutos bíblicos, que chama Instituto Moody de Ensino Bíblico e tal, porque foi um tremendo homem de Deus. E essa frase é dele: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Então, olha que coisa interessante, isso que a gente precisa entender. Ou seja, quando nós entendemos a palavra de Deus, as coisas mudam em nossa vida. E eu estou contando tudo isso para mostrar aquela resposta: como eu posso agradar a Deus? Eu só posso agradar a Deus se eu meditar na palavra, entender e extrair os valores de Deus que tem para nossas vidas. Eu não sei se vai... Travou de verdade de novo? Não? Tem uma frase de Rick Warren, eu quero colocar, essa frase é muito bonita, eu queria até você tirar essa foto. Mais na frente um pouquinho. Eu vou adiantando, se conseguir mexer, vai mexendo. Rick Warren, queridos, até uns 4, 5 anos atrás, ele era considerado uma das 10 personalidades mais influentes nos Estados Unidos. Ele é um pastor, lá da Califórnia. A igreja dele, que esse cara de Hollywood, que pessoal famoso, ex-presidente da república, tudo frequenta a igreja dele. E ele é um cara assim, tem um conhecimento profundo. Ele tem um livro chamado Uma Vida com Propósito. Esse livro foi traduzido para 38 línguas no mundo inteiro. Ele é assim, um best-seller, milhões e milhões de cópias, é uma coisa fenomenal. E esse cara, Rick Warren, ele escreveu sobre a Bíblia. Se tiver o texto aí, se puder colocar, vamos lá, se não tiver eu vou lendo aqui na frente. A gente podia pôr um retrovisor aqui para mim, para ficar vendo esse livro, para não ficar olhando para trás, né? Põe um retrovisor aqui no púlpito, ó. Eu não conheço nem a igreja que tem retrovisor, vai ser inovação. Aí eu não preciso ficar olhando para trás se colocaram ou não. Mas diz assim, olha, a palavra, esse é um trecho do escrito de Rick Warren. A palavra de Deus gera a vida, cria a fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma a circunstância, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante um futuro eterno. Que coisa fantástica, né? É lindo.
E faltava uma coisa, e destrava o LED. Aí seria perfeita, né? Mas se vocês conseguirem mais na frente, coloca de novo o pessoal tirar foto, para essas coisas a gente tem de guardar, é muita coisa para você guardar. Então, queridos, agora como é o nosso mundo hoje? Pensa bem como as pessoas têm procurado agradar a Deus hoje. Pensa bem, pensa nos seus amigos, pensa no que você já viu na rede social, como é que as pessoas agradam a Deus. Eu vou falar de um amigo meu, não estou falando de que eu li no livro não, eu posso pegar muitas coisas que eu já li em livro, que eu já vi pessoas, por exemplo, eu quando eu estive no Egito, a gente foi até o Monte Sinai, lá no pé do Monte Sinai tinha um mosteiro, no meio do deserto, você foi lá, né? No meio do deserto, lá no pé do Monte Sinai tem um mosteiro, no meio do nada, e esse mosteiro, o que é um mosteiro? Algumas pessoas, né, que a gente chama de monges, ele falou assim, olha, eu quero consagrar minha vida a Deus, quero agradar a Deus, o que eles fazem? Retiro do mundo, vou viver como ermitão lá, sozinho, só meditando as coisas de Deus, não quer saber mais nada do mundo. E eles entendem que dessa forma estão agradando a Deus, abrindo mão de viver uma vida para viver no mosteiro. Isso tem base? Nenhuma, queridos, nenhuma. Nós precisamos realmente ser santificados para Deus, mas para quê? O que Jesus falou? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Como é que eu posso ser sal sem usar o sal? Como é que eu posso ser luz se eu não estou no meio das trevas? Então, tem algumas pessoas, mas eu preciso agradar a Deus. Eu conheci um amigo, até hoje eu conheci ele, lá de Lusiana, e ele falou para mim, contou a história para mim, pastor, sabe que eu sou pastor, ele não é evangélico, não importa, tem muito evangélico, faz muita besteira também, e ele falou assim, pastor, eu quis agradar a Deus, eu precisava agradar a Deus, olha se vê a cabeça das pessoas, e ele não é atleta, não é nada, ele é um comerciante, lá de Lusiana, e ele falou para Deus, Deus, eu quero te agradecer pela minha vida, pela bênção do Senhor, e quero fazer uma coisa boa para o Senhor. Sabe o que ele fez? Comprou uma bicicleta, e não é essa bicicleta comum, essas barras circulares, essa bicicleta comum. Pôs na garupeira dele lá, uma garrafinha d'água, uma troca de roupa, sei lá, uma coisa assim, e falou assim, eu vou agradar a Deus, eu vou de bicicleta de Lusiânia até Aparecida do Norte, em São Paulo. E ele gastou quase 20 dias pedalando na beira da estrada, de Lusiânia até Aparecida do Norte. Irmãos, a intenção dele é boa? Eu acho que é excelente. Ele queria arranjar uma forma de agradar a Deus. É a minha forma, eu vou me sacrificar, tirar 20 dias da minha vida, eu vou me esforçar, e eu vou de bicicleta de Lusiânia até Aparecida do Norte. E ele foi. E eu vou falar uma coisa, não é piada, não deixa de ser um trágico cômico, né? E ele chegando em Aparecida do Norte, quando ele entrou lá, não perdeu não sei quantos quilos, arrebentado, né? Imagina um cara pedalar 20 dias consecutivos, à beira de estrada, comia quando dava, bebia água quando podia, e aí ele chegou lá, e ele deixou a bicicleta lá de fora, lá no lugar onde não podia entrar de bicicleta, e foi lá no templo, lá, agradecer. Quando voltou, tinha roubado a bicicleta dele. Essa pessoa, esse é meu amigo pessoal, estou falando de alguém que eu conheço, que é meu amigo, o pai dele é meu amigo, o pai dele até faleceu há pouco tempo. Mas veja bem, o cara quer agradar a Deus, então vou pegar uma bicicleta. Eu conheço gente que para agradar a Deus andou não sei quantos metros ou quilômetros lá de joelho, até sangrar. Eu não conheço ninguém, mas já vi na televisão, os caras para agradar a Deus, pegam um chicote e vão bater nas costas até sangrar. Quantos tipos de pessoas que procuram das melhores intenções, eu não estou criticando a intenção não. Eu quero agradar a Deus. O que é? Bater chicote e agradar a Deus? Então mete chicote nas minhas costas aí. Porque eles querem arranjar uma forma de agradar a Deus. E aí a Bíblia diz que muitos de nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí a gente faz besteira. Desculpe, foi muito boa a aventura dele para São Paulo, mas não é isso o caminho para agradar a Deus. Desculpe as pessoas que chicotearam suas costas, isso não é o caminho para agradar a Deus. Existem muitas maneiras de agradar a Deus, biblicamente. E eu quero mostrar algumas delas para vocês nessa noite, amém? Então, eu vou colocar 4 coisas rapidamente aqui, vou tentar ser o mais rápido possível, para a gente entender como a gente pode agradar a Deus. Primeira coisa, mudando a maneira de agir. Se nós agirmos da maneira que nós achamos que devemos agir, nós vamos fazer besteira. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tive uma experiência com Deus na minha vida e foi muito boa. E a partir daquele dia, eu procurei agir não conforme eu quisesse,
mas conforme Deus quis. Se eu agisse conforme dessa minha vontade, eu tinha acelerado meu carro e entrado na porta de muito carro que me fechou na rua. Se eu tivesse agido da maneira, eu tinha xingado muita gente por aí na rua, e sei lá, até agredido fisicamente, ou quem sabe, sei lá, feito até uma bobagem maior. Pela minha maneira natural, eu não fiz nada disso. Por quê? Porque eu tenho a maneira de Cristo agir hoje. Eu fui transformado e Jesus entrou na minha vida, e eu agrado a Deus mudando a minha maneira de agir. O apóstolo Paulo falou, olha, deixando as coisas que para trás fica, acabou, agora eu prossigo para o alvo, para Cristo. Eu tenho uma nova maneira de viver, um novo posicionamento em minha vida. É isso que a gente precisa entender. Ou seja, mudar a nossa maneira antiga que eu tinha na minha vida. Eu sou casado com aquela mulher, está lá no último banco me olhando, de rabo de olho lá atrás. Ela senta no último banco para saber se vocês estão prestando atenção. E se eu não tratá-la direito, por algum motivo, a Bíblia, Pedro é bem duro nisso. Você fala, olha, você trata a sua mulher de maneira digna, como parte mais frágil, porque se você não fizer isso, até suas orações serão interrompidas. Eu trato a Alice, claro, eu aprendi, eu tenho desde a minha infância a tratar a mulher bem, os mais velhos, não o caso dela, mais velho não, mas eu estou falando dos mais velhos, outras pessoas, né, a gente trata bem, mas ela como esposa, eu preciso tratá-la bem. Eu preciso ser um bom pai aos meus filhos. Eu preciso tratar as autoridades da maneira correta. Eu preciso ser um brasileiro que não vou agir de maneira como todo mundo age. Todo mundo faz isso, mas eu não sou assim. A minha maneira de viver foi transformada pelo poder do nome de Jesus. Então, primeira coisa, mudando a maneira de agir. Segundo, como que eu posso agradar a Deus? Mudando a minha maneira de pensar. A maneira de pensar, queridos, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 2, que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. Essa palavra renovação, ela vem de metamorfose, é a transformação de alguma coisa ruim para uma coisa muito boa. Ontem, à tarde, eu estava na minha casa e minha netinha estava lá, e eu tinha um resto de comida, tem um galinheiro no fundo lá, eu fui levar as comidas para as galinhas lá, e a minha netinha foi comigo. Eu tinha uma galinha no galinheiro, que ela tinha um bico torto, e eu falava para as meninas que essa aqui, o nome dela é bico torto. E a minha netinha chegou e falou, vovô, cadê a bico torto? Que é a galinha. Eu falei, a bico torto morreu. Aí ela ficou preocupada, né, se ela tinha comido a bico torto. Mas eu falei, não, ela morreu. Mas morreu por quê, vovô? Porque ficou velha. Ué, galinha fica velha também? Fica, tudo fica velho. Ela falou assim, com quantos anos a galinha fica velha? Aí começa a perguntar coisas que a gente não sabe, né? Aí a gente mudou, você viu aquela árvore lá que bonita, minha filha, né? Vamos mudar de assunto. Eu falei, filha, eu nem sei se é verdade. Eu falei, no máximo 4 anos já está velha, acabou. É mesmo, vovô? E um cachorro? Eu falei, 12. Aí ela falou assim, uma borboleta? Eu falei, minha filha. Ela queria saber com quantos anos a borboleta fica velha. Eu nunca parei para pensar na minha vida quantos anos a borboleta é velha. Ela falou assim, vovô, eu acho que a borboleta deve durar só 4 dias. Eu falei, talvez. Eu nem sei, viu? A minha netinha de 6 anos está falando, não sei, não fui. Aí ela chegou lá, pegou esse iPad, vovô, vamos consultar sobre as borboletas? Vamos consultar sobre as borboletas. Só que ela abriu assim, e ela viu uns ovinhos da borboleta, e depois depois que ela põe os ovos, aí nasce aquela lagarta, né? Que é feia pra caramba, né? Eu acho. Se tem algum biólogo aqui, vai me achar uma pessoa que não é muito bom. Mas eu acho horroroso, um dos bichos mais asquerosos que eu acho é a lagarta. Eu acho aquilo nojento demais. Já pisei numa, irmãos, parece que o diabo atenta, gente. Tem uma coisa que eu não gosto, é lagarta, lesma. Aquilo lá para mim parece Satanás, aquele negócio para mim. E eu detestava tanto lesma, na minha casa hoje eu não tenho. Eu compro remédio para veneno para matar. E eu morava na Arniqueira, eu tinha pavor de lesma. A coisa me dá, sabe o que? Não é medo de sair correndo, é aquela coisa asquerosa que eu não gosto nem de olhar. E o diabo, acho que um dia revoltado comigo, irmãos, vocês acreditam que eu acordei de noite com a cara melada assim no travesseiro? Vocês sabem quem subiu na minha cama, no meu travesseiro, irmãos? Mudemos de assunto, passamos para adiante. E voltando, a minha netinha mostrou, vovô, olha como a borboleta era feia. E olha como fica bonita. Aí o vídeo mostrava que as borboletas desse tamanhozinho, até a borboleta desse tamanho, as maiores que tem no mundo. E as cores lindas, né? Vovô, olha como fica bonita. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso.
Como é que um animal tão asqueroso, tão feio como a lagarta, vira um dos animais mais lindos da natureza, que é a borboleta? As cores dela, a leveza dela, ela voa, né, suave, é uma coisa incrível, é linda a borboleta. E eu fiquei pensando exatamente sobre isso, essa renovação que o Senhor fala na sua palavra. Quando eu mudo a maneira de pensar, eu saio daquela pessoa medíocre, que parece uma lagarta, para uma pessoa que é uma borboleta. Ou seja, tem beleza na minha vida, as pessoas conseguem admirar alguma coisa, mas isso nós precisamos passar pela metamorfose do Senhor. E é isso que a palavra de Deus diz. Eu posso agradar a Deus, em primeiro lugar, a minha maneira de agir. Segundo, a minha maneira de pensar. Ou seja, o pensamento vem de dentro para fora. Eu sou mudado de dentro para fora, não é minha roupa, não é minha barba. Em 1980, eu fui para o seminário, eu sempre gostei de barba, sempre. Eu lembro que eu era criança, menino de 10 anos, 9 anos, eu falava, se um dia eu tiver barba, eu vou deixar crescer. Está feito o compromisso aí. Só que eu estava no seminário, e naquela época, para as pessoas era muito importante o seu exterior. E eu não era, eu estava no seminário em Belo Horizonte, pagava mensalidade para morar lá, minha mensalidade, eu era de uma igreja aqui em Brasília, até o pastor Darcy era meu pastor, e eu deixei minha barba crescer, não era tão fechada hoje, eu tinha 21 anos, mas eu tinha barba. E um dia o diretor do seminário falou assim, olha, é preciso que você tire sua barba. Eu era estudante, eu falei, mas por quê? Não, porque a sua barba, a aparência é muito ruim, a aparência, não é aparência de crente. Eu fiquei pensando naquilo, assim, eu achei uma coisa absurda, porque desde quando a aparência de crente é barba ou não ter barba? Ou ter um cabelo assim ou assado, uma calça assim ou do outro jeito? Então aquela cultura, eu falei assim, olha, eu não vou tirar minha barba, porque eu acho uma bobagem que estão falando. E aí o diretor, que era um cara muito tranquilo, e teve uma resposta muito simples, ok, ou faz a barba, ou faz a mala e vai embora. Quando eu pensei, ou a barba ou a mala, eu fiz a barba. Mas depois saí de lá, eu deixei crescer de novo. Aí Mário, imagina o Mário sem essa barba ali, Mário. A barba bonita dessa, eu nunca vi japonês com a barba bonita desse jeito. Japonês tem um bigodinho assim, ralinho, né? Você tem uma barba meio, né? Então, queridos, naquele dia eu quase fui expulso do seminário, não por causa de nota de comportamento, por causa de barba. Porque na cabeça do pessoal, barba, depois hoje o professor, tudo lá tem barba. Então, para a cabeça das pessoas, muitas vezes, é o que você veste, a sua roupa. Não, queridos, é o seu pensamento, é o seu interior. Ou do seu interior vai jorrar muita coisa boa, vai fluir rio de água viva, ou não. E é isso que Deus quer nos levar nesses dias, queridos, a ter uma transformação da nossa mente, do nosso interior, a nossa maneira de pensar. Eu preciso pensar sempre, nesse momento, o que Jesus faria? Tem um livro que é da década de 70 ainda, e esse livro, o tema dele, o título dele já diz tudo. O que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? A gente tem que pensar isso. Isso é transformação de pensamento. Eu estou andando, eu estou lá num lugar, num órgão público, não sei lá, qualquer lugar, e todo mundo vai fazer uma vaquinha para roubar alguma coisa. Aí você fala, eu entro nisso ou não? Você pergunta, Jesus no seu lugar entraria? Não, então sai fora. É esse o sentimento, é mudar esse pensamento. A minha transformação não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. Eu não sou todo mundo. Aliás, o todo mundo sempre errou. Se você olhar no contexto bíblico, geralmente a maioria errou. Os 12 espias, 2 queriam entrar, 10, a grande maioria falou não, e o povo errou, e pagaram com as suas vidas por causa do seu erro. Moisés sobe para o monte, a grande maioria, não, reuniram, e foi uma convenção lá, fizeram uma convenção, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro para nós. Todo mundo contribuiu, fizeram um bezerro de ouro, erraram, a grande maioria. Lá no Novo Testamento, Barrabás e Jesus, a grande maioria escolheu por Jesus, por Barrabás, quando deveriam escolher por Jesus. Então, queridos, não vai nessa onda de maioria não, vai pela palavra de Deus. Eu vi uma pessoa falando assim esses dias, olha, pastor, se conforme, porque a voz do povo é a voz de Deus. Se alguém falar isso para você, não seja mal educado não, mas falei, que besteira esse cara está falando. Vocês querem saber onde é a voz de Deus? Deus não precisa da voz de povo,
Deus é Deus, é a voz de Deus, é a voz de Deus. Você quer ver a voz de Deus? Olá, meus filhos, glória a Deus. Aqui é a boca de Deus, aleluia. Gostou, né? É isso aí. Essa aqui é a voz de Deus. Não é a voz de povo, mas é a voz de Deus. Quantos conseguem entender? Diga amém. Terceira coisa, queridos. Conseguiram arrumar? Glória a Deus. Terceira coisa que nós conseguimos encontrar a vontade de Deus, ou melhor dizendo, como agradar a Deus, né? Primeiro, mudando a maneira de agir, mudando a maneira de pensar. Terceiro, assimilando o caráter de Cristo em nossas vidas. Queridos, um pensamento forma um hábito, e um hábito forma um caráter. Ou seja, o nosso caráter é a essência daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, os nossos hábitos. Quando você fala assim, nossa, aquela pessoa é chata, você está falando do caráter dela. Porque o jeito de ela falar, a soma do que ela fala, se torna uma pessoa chata. Ah, aquele cara é muito desanimado, pessimista. Você está falando do quê? Do caráter dele. Tudo dele é para baixo. Não, o cara é para cima, o cara é gente boa, o cara sabe, ele consegue enxergar. Você está falando do caráter dele. Ou seja, os nossos hábitos que nós costumamos fazer geram o nosso caráter. E quando eu falo do caráter de Cristo, o meu caráter precisa aparecer. Os meus hábitos são parecidos com os hábitos de Cristo. O que Jesus faz, eu gosto de fazer. O que Ele fala, eu gosto de falar. O que Ele ama, eu gosto de amar. Ontem eu estava pregando à noite numa igreja lá na Ceilândia Norte. A igreja de um amigo meu de muitos anos. Eu estava vendo um cara tocar lá na igreja. Não sei, não conheço a minha vida. E fiquei olhando ele tocar ali, concentrado nas notas. Estava tocando uma guitarra, dedilhando ali e tal. Fiquei olhando ali a mão daquele cara tocar. E diante de Deus, eu fiquei pensando naquele cara quando era criança, nas vezes que ele foi repreendido, até chegar ali tocando. Não sei nada da vida dele. Ele não usou a palavra nada, sei nem o nome. Mas naquela hora, eu fiquei olhando aquele cara ali, estava fazendo o seu melhor tocando, sem saber nada da vida daquele cara. Me deu amor por ele. Vontade de desejar o bem para ele. Não sabia quem era, lá na Ceilândia Norte. Mas estava ali tocando, num culto. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor ama esse homem. O Senhor quer bem. Eu não sei da vida dele. Mas eu fiquei olhando, vendo aquela mão de uma criança, cresceu, virou um homem. E ali só Deus sabe que já trabalhou para poder se sustentar. O caráter nosso, nós assimilamos o caráter de Cristo quando nós sentimos o que Jesus sentia. E eu abro um parênteses aqui, que é uma coisa mais errada, porque as pessoas que desenhavam Jesus num quadro, era inspiração do autor. Grande parte não tinha inspiração bíblica nenhuma. E eu vejo muito um Jesus derrotado, um Jesus deprimido, um Jesus cadavérico, um Jesus fracassado, e até algumas vezes um Jesus afeminado. Estou falando das artes, que eu vejo por aí. Eu tive a oportunidade de viajar na Itália, há uns 4 meses atrás, e fui em todos aqueles mosteiros, aquelas igrejas lá, entrei em lugares incríveis na história. Mas muitas vezes você vê uma coisa assim, gente, esse não é o Jesus que eu creio, não é o Jesus que eu leio na Bíblia, ele é um Jesus que é a inspiração do autor, do cara, do artista, que pensava que era daquele jeito e fez aquilo. Talvez até aquele artista era aquilo que ele era, o artista quis que Jesus fosse como ele. Mas quando eu penso no caráter de Cristo, assimilando o caráter de Cristo, eu vejo um Jesus que tinha algumas características que as pessoas não colocam nele. Primeira coisa, Jesus era um cara valente. Jesus era um cara corajoso. Jesus era um cara inconformado. Você já viu Jesus como é que era? Um Jesus assim, parece que sabe, aquele Jesus terrível. Eu vejo um Jesus cheio de postura, chegou no templo lá, não importa se as pessoas baterem nele, não, fala aqui, cambada de gente safada. Safado eu falei, mas ele falou outra coisa. Ele chamou de sepulcaiado, de hipócrita, outras coisas. Estou falando safado que é o nosso mais cotidiano aqui no dia. Olha aqui, pessoal, isso aqui é a casa de Deus, seus cambada. Chegou lá e meteu um chute na mesa. É isso que eu estou falando, queridos. Meteu o chute na mesa dos cambistas e pegou o chicote aqui e sai daqui, seu cambada de gente, essa toa. Isso é aquele Jesus que você persegue, consegue ver naquelas placas? Não é.
Um Jesus está lá orando, é para morrer, tu vai sofrer. Senhor, eu estou aqui, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não cumpra a minha palavra não, Senhor, cumpra a tua. Jesus falou, vai, eu estou indo. É um Jesus cheio de ousadia, cheio de coragem, um Jesus, um guerreiro. E nós vamos entender esse Jesus, queridos, e parar com essa ideia, sabe, num Jesus fraco, covarde, ficava escondendo debaixo das cadeiras. Não, um Jesus que veio, cumpriu e disse que vai voltar, um Jesus que deixou sobre nós esse mesmo Espírito. E quando eu falo que eu agrado a Deus, quando o meu caráter é se assemelha de Cristo, eu preciso ser um caráter inconformado, de ousadia, de denunciar o que está errado, mas aprovar aquilo que está certo. Esse é o caráter de Jesus. Vocês não concordam, né? Ah, então tá bom. Mas, de repente você tem outra posição, me explica depois. Quarta coisa, se você quer agradar a Deus, tenha a palavra de Deus, isso aqui ó, como critério de qualquer escolha na sua vida, de qualquer decisão. Olha o que diz em João 8, 31, 32, eu não sei se tiver esse texto lá, puder jogar lá para mim. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, olha o que diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas olha o que diz lá, se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Que palavra, queridos? Aqui está a boca de Deus. Esse é o critério. Tem gente que tem coisas que fica perguntando para mim, gente, se eu escrever essas coisas que as pessoas já perguntaram para mim, é uma coisa absurda. Pastor, eu estou ganhando um dinheiro aí, pastor, e glória a Deus, vou até dar o dízimo na igreja. Falei, amém, que bom. Mas é o seguinte, eu tenho que mentir, pastor. Só acha que está errado? Ele está olhando o critério de ganhar bem e dar o dízimo do que ele ganhou. Ele não está olhando o critério do caráter de Cristo. Ele quer mentir. Eu vou falar uma coisa, vocês não vão acreditar. Eu tinha vontade de falar o nome da pessoa para você falar que é verdade. Um cara casado chegou para mim. Ele é casado e a mulher é casada. Ela foi um ex-namorado dele, alguma coisa assim. Ele falou assim, Ibe, sabia que eu estou gostando daquela mulher? A mulher é casada. Por que será? Eu não falei o que eu queria falar para ele. Eu ia falar, porque você é safado. Não falei. Falei assim, meu filho, você quer o quê? Eu queria só entender, por que se é errado, por que eu estou gostando dela? Por que Deus permitiu esse sentimento no meu coração? Quem disse que foi Deus que colocou esse sentimento no seu coração? Veja bem, queridos, algumas coisas, que ele tem algumas coisas que é muito clara na palavra, você não tem nem que orar, não perde seu tempo em oração com algumas coisas, a Bíblia já diz claramente, envolver em corrupção, em mentira, adultério, ou seja, tantas outras coisas, a gente tem que saber, está na palavra. Tem um livro, irmãos, esse livro ele não é evangélico, ele é evangélico, mas não é assim, não é escrito para os evangélicos. Esse livro chama Salomão, o rei mais rico da terra já existiu, o homem mais rico já existiu, é isso? Salomão, o homem mais rico já existiu. E esse livro, acho que eu li mais de 10 anos atrás, eu estava no aeroporto, e passei no aeroporto lá, já acabou meu tempo? Rodrigo, não, é porque essa Siri está falando comigo aqui, eu não quero que ela fale. Como é que, vem cá, tira aqui esse negócio aqui para mim. Eu estou falando, ela está respondendo para mim, tudo que eu falo aqui. Obrigado. Eu falo uma coisa, ela repete aqui para mim, está me perturbando. E aí, gente, eu passei no aeroporto e comprei esse livro, Salomão,
o homem mais rico que já existiu. E a história, um autor, um americano, ele disse que teve 5, 6, 7, não lembro, muitas empresas, e todas quebraram. Aí um dia ele falou assim: eu vou pegar o livro de Provérbios, Salomão foi o cara mais sábio, mais rico, vou levar ao pé da letra tudo que falar. Ele falou assim: olha, não seja avalista, eu nunca mais vou ser avalista. Ou seja, ele se tornou um homem próspero, escreveu esse livro, e é um cara muito próspero, e ele ensina as pessoas como prosperar, simplesmente observando a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que existem princípios. Pode tocando, queridos, eu falei brincando, pode ficar tocando, eu não vou parar mesmo, mas pode continuar. Muitos dos nossos problemas ocorrem porque nós usamos critérios errados nas nossas escolhas. Quais são os critérios mais comuns que nós usamos para tomar decisões na nossa vida hoje? Eu acho que eu mandei para lá, pode colocar os 4 lá, por gentileza. Nós vamos entender assim: nós somos, o pecado corrompe, e aí a gente usa critérios duvidosos, que se quiser colocar, todos podem colocar, tá? Quais são os 4 critérios que a gente usa normalmente para a gente tomar as decisões? Primeiro, vamos lá, já está aqui, obrigado, os 4, é porque, cultura. Então a pessoa fala assim: todo mundo está fazendo isso, então eu vou fazer. Essa é a nova onda, então parece que todo mundo está vindo, então eu vou fazer também. Não usa esse critério não, você pode quebrar a cara. Todo mundo mente hoje. Aqui em Brasília, eu já conversei com muitos empresários, falei: pastor, se a gente não for corrupto aqui em Brasília, a gente não vende para os ministérios, etc. Querido, Deus vai te arranjar uma saída, você não precisa ser corrupto. Então, primeiro critério, cultura, todo mundo faz isso, então eu vou fazer. Segundo, tradição, sempre eu fiz assim, a minha família sempre fez isso. Outro critério, pode ser que sua família errou. Meu pai está me contando a história lá, o avô dele, ali sabe, o avô do meu pai, ele morava numa fazenda, isso avô do meu pai, meu bisavô. Então, ele saía todo dia no cavalinho para encontrar com a mulher do vizinho, na fazenda vizinha. Meu pai disse que todo mundo fazia isso. É uma tradição da minha família não, meu bisavô, né? Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser isso, embora meu bisavô fizesse. Então, razão. O que é razão? A pessoa: não, por que você fez isso? Não, porque me pareceu lógico. Nem sempre a lógica dá certo. Por isso Deus nos deu o Espírito Santo, que intercede por nós, que fala o nosso espírito. Então, não vai sempre a lógica. E outra pela emoção. Emoção pareceu uma coisa certa. E aí, eu vou contar de um livro que eu li recentemente. E esse livro, o cara fala o seguinte: 95% das decisões das pessoas é por emoção. Depois que a pessoa decide por emoção, aí ele vai tentar achar uma base, uma justificativa para aquela decisão. Então, por exemplo, um cara quer comprar um carro bacana, vou comprar porque ele se sente na emoção e já se imagina dirigindo aquele carro. Uau, é emocional a decisão dele. A mulher pensa: eu vou ficar linda nesse vestido. Ou seja, grande parte das nossas decisões são emocionais, e depois que a gente tomou aquela decisão, nós vamos tentar achar uma razão para ela. Então tome cuidado, nós vamos buscar a vontade de Deus para agradá-lo, tomar cuidado com tudo isso aqui que é corrompido, e buscar a vontade de Deus. Ou seja, se eu buscar a vontade de Deus, eu vou encontrar a vontade que é maravilhosa em nossas vidas, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Então, queridos, aí eu volto no texto inicial, estou terminando aqui agora. Porque o nosso pensamento, queridos, quando a gente, nesse aqui, a gente acaba entrando por pensamentos errados, porque muitas vezes nós também temos um pensamento concentrado em muita coisa negativa. Nós estamos no mundo hoje. Tem dia que meu pai chega lá em casa, meu pai está em casa comigo, tipo assim, sei lá, das 6 horas da tarde, 5h30, foi, ele pede para me ligar a televisão: tem algum noticiário aí na televisão? Ele quer saber a notícia. Eu falei: pai, não, tem notícia de crime, o senhor quer ver crime? Aí ele fala assim: só isso? Eu vou mostrar para o seu pai. Então, crime, não sei, matou não sei quem, polícia não sei o que lá mais. É só crime. Final da tarde é uma coisa absurda, a não ser que você tenha um canal aberto, uma coisa assim, é impressionante. Então, aí as pessoas começam a ter decisões concentradas no negativo. Tome cuidado com isso. Agora, se vocês acertaram, volta no primeiro texto que eu abri lá em Salmo 37, para a gente terminar, por gentileza. No Salmo 37, se vocês puderem voltar lá, o que eu coloquei logo no início, primeiro que nós começamos a palavra.
Salmo 37, 4. Diz assim, vou arranjar o retrovisor: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não vou mandar levantar a mão quem tem um desejo, que seria quase uma pergunta idiota. Não é possível que não tenha alguém que não tenha um desejo na vida. Não vou pedir levantar. Mas eu só quero dizer uma coisa para você: desejo todos nós temos. Agora a pergunta é: e agradar a Deus? Você tem agradado? Se nós não conseguimos agradar a Deus, como é que os desejos vão ser realizados? Quando nós agradamos ao Senhor, a nossa vida se torna uma bênção para a glória do nome dEle. As emoções nos traem. Eu só vou contar a história e já até fecho a Bíblia, e assim eu vou orar com vocês. Eu tenho virtudes, mas eu tenho defeito também. Sou pastor, pastor dessa igreja há 34 anos, mas eu prego a palavra desde a década de 70, então dá mais de 40 aí. Eu já era pastor uns 10 anos, logo eu estou falando de 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás, mais ou menos. Eu trabalhava no tribunal. Trabalhava no tribunal de segunda a sexta, sábado, domingo, sempre eu estava envolvido com a igreja. Então não tinha aquele tempo de descanso. Chegar segunda-feira, muitos pastores vão descansar, porque tiveram... igual o pastor Rodrigo. Eu, segunda-feira, estava cedinho, levando o menino 6 horas da manhã na escola, e vai para o trabalho, aquela coisa toda. E à noite indo para o culto, atendendo gente, enfim. E eu comecei a ver muita gente. Eu chegava a atender a pessoa, olha, pastor, eu estou numa situação, eu falei, Deus vai trazer a solução para você. Vou fazer um pacto com você, nós dois aqui. Eu vou jejuar a semana inteirinha, por sua causa. Topa? Nós dois, você jejua e eu jejuo também? O cara, beleza, pastor, obrigado. Fechado. E estava eu trabalhando, fazendo as coisas, ainda jejuando para o cara. No meio da semana, eu descubro que o cara está nem aí para a nossa conversa. Tudo que eu falei está fazendo o contrário. Nem ele está jejuando por ele. E eu me matando, sendo que eu estava bem. Aí você ajuda um ao outro. Aí um dia eu falei com a Alice: Alice, cansei, não quero ser mais pastor não. Não quero ser, porque sabe, eu sou servo de Deus, você viu, amo pregar a palavra de Deus, mas ficar, gente, cheio de mimimi, você fala, aí você gasta seu tempo, horário que eu podia estar com minhas filhas, minha família, descansando, estou atendendo pessoa, estou orando, estou fazendo tanta coisa, e a pessoa parece que não está nem aí. Eu não vou perder meu tempo com gente não. Não quer servir a Deus, não sirva. Vou fazer igual a Josué. Quer servir o Baal, sirva. Quem vocês quiserem. Agora eu e minha casa vão servir ao Deus e pronto, acabou, Senhor. E eu falei com ela: sou servo de Deus, vou servir a Deus o resto da minha vida, mas pastor, não quero mais. Não vou deixar a igreja, vou preparar outra pessoa para assumir meu lugar, mas não quero mais, chega, cansei. Mas Deus me deu uma esposa chamada Alice. Tem outra Alice além dela aqui? Se você for namorar a mulher chamada Alice, tome cuidado. A Alice sempre vem com as em cima de mim. Ela falou assim: amor, eu comecei a namorar com você em 1978. Eu vi seu sacrifício, eu vi a sua dificuldade para pagar a faculdade, para você formar. 5 anos estudando teologia, chegando tarde em casa, levantando cedo, depois oração. Só para mim, no início do meu ministério, irmãos, eu queria uma direção de Deus para a minha vida ministerial. Eu durante 6 meses, toda sexta-feira eu subi para o monte. Podia estar chovendo ou não, no meio do mato lá, orando. Toda sexta-feira orando, jejuando e orando. E minha vida toda foi assim. Mudou o som? Está ruim para vocês aí? Não? Aí a Alice falou assim para mim: eu concordo que você saia do ministério. Eu concordo. Desde que você ore para sair o tanto que você orou para entrar. Foram muitos e muitos anos eu me preparando para o ministério. Muitas lágrimas, choro e jejum. Ela falou assim: eu concordo. Você vai sair, tudo bem, mas vamos orar o tanto que nós oramos para entrar. Naquela hora eu falei: ai meu Deus do céu. Naquele dia eu comecei a jejuar, jejuei 40 dias. Ao final dos 40 dias, aliás, no terceiro, quarto dia eu já estava quebrantado, igual arroz de terceiro. Estava quebrado. Chegou no 40º dia,
eu fui pregar, eu não conseguia ficar de pé, eu só chorava. Deus havia, sabe, mostrado coisas tremendas para mim. E passaram-se daquele dia mais de 25 anos. Ah lá, está vendo? Ali me acompanhando. E eu anotava tudo que Deus ia falando comigo na agenda. Irmãos, passaram-se 25 anos. Hoje eu estou fazendo daqui uns dias 64. Não esqueça de me dar um presente, tá? Daqui a poucos dias eu faço aniversário. 64 anos. Eu pensava em largar. Hoje eu sou aposentado do tribunal, ela também. Sabe quando que eu penso em parar de ser pastor? Nunca. Nunca. Se um dia, pastor Rodrigo, eu subir aqui, velho, gaga, ficar falando besteira, vocês me tiram. Aí me arrasta para fora. Mas fora isso, eu não quero parar nunca. Mas um dia eu quase larguei. Por quê? Decisão baseada em emoção. Eu estava baseado em emoção. E não no chamado de Deus na palavra. Portanto, meu querido, você tem que saber as suas decisões estão baseadas em quê? Se a sua decisão é baseada em agradar a Deus e não a você, vai ser uma bênção a sua vida.